A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo de número 2 e versículo de número 15, que diz assim: Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E lhe disseram: Eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir em procura do teu senhor. Pode ser que o espírito do Senhor o tenha levado e lançado em alguns dos montes ou em alguns dos vales. Porém ele respondeu: Não envieis. Mas eles apertaram com ele até que, constrangido, lhes disse: Enviai. E enviaram 50 homens que o procuraram por 3 dias, porém não acharam. Então voltaram para ele, pois permaneceram em Jericó. E ele lhes disse: Não vos disse que não fosseis? Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra que nós observamos, irmãos, que Eliseu, ele tinha convicção do que tinha acontecido com Elias. Primeiramente, aquilo que Deus faz na sua vida, aquilo que Deus faz na sua história, você tem que ter convicção. Eliseu sabia que Elias havia sido arrebatado aos céus. Eliseu viu com os olhos dele, ele contemplou, então ele tinha convicção. Só que os discípulos dos profetas não tinham convicção do que havia acontecido com Elias. Existem pessoas na minha e na sua vida que eles não terão a mesma convicção que a gente. Ribiandorabacanta. Você não pode cobrar a convicção de quem não viu. Rixarabacantarai. Talvez você está passando por situações adversas nesse momento, porque você tem tido experiências com Deus. Deus tem falado algumas coisas com você, que tem pessoas que estão duvidando daquilo que Deus falou contigo. Aqui você observa que os discípulos dos profetas, eles estavam ali duvidando das palavras de Eliseu. Eliseu disse: não envie ninguém, não envie homens para ir buscar o corpo de Elias, porque eles não vão achar, não os envieis. Mas a Bíblia diz que os discípulos dos profetas constrangeram a Eliseu, a ponto de Eliseu ter que dizer para eles: vai, até eles irem e não ver aquilo que eles estavam esperando ver. Ou seja, não encontrarem o corpo de Elias. Tem momentos na minha e na sua vida, meu irmão e minha irmã, que a gente não pode ficar tentando incutir na mente das pessoas o que Deus falou conosco. Eliseu compreendeu isso. Eu não posso ficar tentando incutir na mente deles aquilo que eles não acreditam. Então que eles vá procurar o corpo de Elias, porque eles não vão encontrar e aí eles vão crer. Ramandarabacanta. Tem momentos que a gente quer colocar as mãos, irmãos. A gente quer ajudar pessoas, a gente não quer que pessoas passem por algumas coisas, porém tem momentos que é necessário a gente deixar. Porque tem pessoas que precisam ir para ter a experiência com Deus. Tem pessoas que precisam ir buscar o que eles querem para que eles possam ver que não é nada daquilo que eles estão pensando. Porque isso aconteceu no caso dos discípulos dos profetas. Eles precisavam ir para ter a experiência de que eles não acharam o corpo de Elias. Tem gente, irmãos, que é igual a Tomé. Só acredita depois que vê. E nós não podemos cobrar isso de pessoas que não têm muita fé. Ou tem a fé, acredite como eu creio. Não. Eliseu não quis incutir na mente dos discípulos dos profetas: vai, envia 50 homens, vocês não querem enviar? Primeiro ele disse que não era para enviar, irmãos, porque ele já sabia que Elias não estava na terra, mas tinha sido arrebatado aos céus. Ele tinha convicção do que Deus havia feito diante dos olhos dele. É você que tem que ter convicção. A irmã, tem gente que está duvidando, tem gente que está desacreditando. Deus está me usando para dar um conselho para o meu filho, Deus está me usando para dar um conselho para minha filha, para o meu esposo, mas ele não quer ouvir, mas ela não quer ouvir. Pois é, então entregue nas mãos de Deus e deixe eles terem a experiência deles com Deus. Foi isso que Eliseu fez. Vai, vocês não querem ir? Vai. Tem gente que insiste tanto, irmãos. Às vezes Deus nos usa, nós somos um instrumento para um livramento, para algo na vida de alguém, mas a pessoa não quer dar ouvido. Só isso que aconteceu com os discípulos dos profetas. Eliseu sabia que não ia achar corpo nenhum de Elias. Foi tanto que os discípulos dos profetas reconheceram, irmãos, que o corpo de Elias não foi encontrado. Eles rodaram durante 3 dias, buscaram, mas não acharam.
precisavam ter essa experiência com Deus. Eles precisavam ir para ver que não ia achar nada. Aí às vezes, irmãos, Deus nos usa como instrumento. Nós falamos algo para alguém e a gente quer incutir na mente da pessoa o que Deus falou. Só que o seu papel como mensageiro é falar. O papel de Elias era falar para eles: não envie, não adianta vocês buscarem o corpo de Elias, porque não vai achar. Só que eles não quiseram dar ouvidos e voltaram. E quando voltaram, Eliseu disse para eles: eu não disse para vocês não ir? Eu não disse não enviais? Não vai. Porque Eliseu tinha convicção do que Deus havia feito diante dos olhos dele. É você que tem que ter convicção do que Deus fez na sua história. Irmã, não acreditam que eu estou convertida. Irmã, não acreditam que Deus é na minha vida. Irmã, não acredita que Deus me chamou. As pessoas não acreditam que Deus me chamou para um ministério, que Deus me chamou para ter algo realmente na casa dele, um cargo, não sei. Que eu fui chamado para ministrar, para cantar, para pastorear, para pregar. Você sabe o que Deus falou contigo? Não foi você que viu diante dos teus olhos? Então pronto, Ramandocai. Não fique tentando incutir na mente de pessoas o que Deus falou com você. Depois Deus vai mostrar para elas. Como Deus mostrou para os discípulos dos profetas. Eles tiveram que reconhecer que verdadeiramente o que Eliseu estava dizendo era verdade. Eles não iam achar o corpo de Elias. Declare comigo: eu vou deixar Deus fazer a obra. Eu não vou ficar tentando incutir na mente de pessoas o que elas não entendem. Eu vou deixar Deus fazer a obra. Eu não vou ficar tentando incutir na mente de pessoas o que elas não entendem. Irmãos, tem experiências que nós temos com Deus que as pessoas desacreditam. Tem coisas que Deus fala conosco que as pessoas desacreditam. Talvez você está passando nessa fase. E você está se entristecendo porque você sabe que Deus falou contigo. Você sabe que Deus é na sua vida. Você sabe que Deus te escolheu. Mas você está olhando e dizendo: as pessoas não estão acreditando. Não estão dando a credibilidade. Não se entristeça. Isso aconteceu com Jesus. Isso aconteceu com o profeta Eliseu. E acontece com muitos, minha irmã, até o dia de hoje. Tem muita gente que desacredita. E às vezes, meu irmão e minha irmã, o que mais nos machuca é porque quem desacredita é quem está mais próximo. É quem era para acreditar. É quem era para ter a convicção. Você observa aqui que os discípulos dos profetas sabiam. Eles disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Ou seja, eles tinham convicção de que Eliseu era escolhido e que o espírito de Elias estava sobre Eliseu. Então por que buscar o corpo de Elias, sendo que Deus já havia arrebatado? Se Eliseu disse: não envie, não vão, não mande ninguém para buscar o corpo de Elias, por que eles não acreditaram na palavra de Eliseu? Se o espírito de Elias, que era um homem de Deus, repousava sobre Eliseu. Tem gente, irmãos, que por mais que você seja uma mulher de Deus, por mais que você seja um homem de Deus, tem gente que é teimoso, ribiando alabacanta. Talvez você está lidando com pessoas assim, são teimosas. Deus está falando, mostrando, confirmando, testificando, e eles querem ir. E tem momentos que é necessário você deixar. Porque a nossa parte a gente faz, irmãos. Nós levamos para a pessoa a mensagem, nós somos o mensageiro. Você não é quem faz a obra na vida de alguém, porque quem faz a obra é o Espírito Santo. E a pessoa tem que abrir o coração e a mente para entender o que o Espírito Santo quer. Então, se a pessoa não quiser abrir o coração, não quiser abrir a mente, não é você que vai incutir na cabeça dela o que ela precisa fazer. Chegou um momento que eles constrangeram tanto o profeta, que o profeta foi lá e disse: envia esses homens, vai. Vocês não querem ir? Pois vai. Foram por desobediência, porque primeiramente o profeta disse: não vai, não envie 50 homens, não vai. Por quê? Porque não tinha corpo nenhum para se achar, irmãos. Elias tinha sido arrebatado, seria perca de tempo. E 50 homens ficaram 3 dias perdendo tempo, e me andou na bacanta. Só que tem gente que só acredita depois que vê. Aí Eliseu ficou entristecido por isso? Não. Tem pessoas que você tem que deixar. Vai, você não quer ir? Vai. Você não quer fazer isso? Pois faz. Deixe Deus trabalhar, minha irmã. Deixe Deus trabalhar, meu irmão. Nem todo mundo vai entender o que Deus fala contigo.
E nós precisamos alcançar esse nível de maturidade e compreender. Nem todo mundo vai entender que Deus está conosco, que Deus é na nossa vida, vai compreender o que Deus fala conosco, não. E nós precisamos ser maduros o suficiente para entender. Deus falou comigo, quem viu foi eu, então eu tenho convicção. Se eles não têm, eu não posso fazer nada, eles não têm a experiência deles com Deus. Mas eu tenho convicção do que Deus falou comigo. Deus hoje está te dando convicção. Declare comigo, eu recebo convicção de Deus, aleluia. Eu recebo convicção de Deus. Eliseu tinha convicção que ele tinha visto Elias sendo arrebatado aos céus. Eliseu contemplou com os olhos dele. Elias disse, se você me vires quando eu for assunto aos céus, quando eu for tomado aos céus, aí sim você vai ter o direito a ter a porção dobrada. Mas senão, não compete a mim te entregar. Porque Elias sabia que a porção que estava sobre ele, só Deus poderia dar para Eliseu de uma forma dobrada. E Eliseu viu como Elias falou. Ele contemplou quando Elias foi assunto aos céus. Então, irmãos, se ele viu, Deus deu uma experiência para ele que ninguém poderia tomar. Ele tinha certeza e convicção que Deus era na vida dele. Assim como Eliseu teve certeza e convicção, Deus vai te dar certeza e convicção. Declare comigo, meu Deus hoje está fazendo eu ter certeza que Ele é na minha vida como Eliseu tinha certeza. O meu Deus hoje está me fazendo ter certeza que Ele é na minha vida como Eliseu tinha certeza. Eliseu tinha certeza. Eliseu não ficou batendo boca, você vai observar aqui. Eliseu não ficou brigando e discutindo, não. Estão desacreditando? Tá certo, Deus vai mostrar. E é assim que você tem que fazer. Estão desacreditando que Deus é na sua vida? Estão acreditando da obra de Deus na sua vida? Entregue nas mãos de Deus e confie em Deus, que Deus vai mostrar. Você vê aqui no versículo de número 18. Então voltaram para ele, pois permaneceram em Jericó. E ele lhes disse, não vos disse que não fosseis? Sabe o que é isso? Eliseu dizendo, eu não falei para vocês não ir? Voltaram de mãos vazias. E é isso que vai acontecer com gente que está desacreditando que Deus é na sua vida. Deus vai mostrar tremendamente. Depois a pessoa vai ter que reconhecer, realmente Deus está na vida dela. Realmente Deus está na vida dele. Porque eu teimei e eu vi que o que Deus falou através dele é verdade. O que Deus falou através dela é verdade. O que Deus havia usado aqui o profeta era verdade. E o que é de Deus ele confirma, não se preocupe, você não precisa confirmar nada, quem confirma é Deus. Quem mostra que Deus é na sua vida é Ele. Pare de ficar tentando incutir aqui, na mente das pessoas que foi Deus que lhe escolheu, que Deus é na sua vida e que esse propósito é realmente de Deus. Quem testifica as palavras de Deus é Deus. E Ele testifica quem Ele quiser. Quem quiser desacreditar, que desacredite. Você que não pode desacreditar. É você que tem que ter a convicção de que Deus é na sua vida. Eliseu tinha convicção que tinha sobre a vida dele a porção dobrada do espírito de Elias. Então tenha convicção de que Deus é na sua vida. Ninguém pode roubar as experiências que Deus vai te entregar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra. Obrigada, Pai. Obrigada, porque o Senhor é Deus que faz, meu Deus amado, o ser humano ter certeza e convicção de que o Senhor é na nossa vida, Pai. O Senhor mostra. É o Senhor que testifica. Não adianta, Pai, a gente querer testificar. Não adianta a gente querer mostrar ou incutir na mente de alguém que o Senhor nos escolheu. Não, Pai. Quem mostra é o Senhor. Quem testifica é o Senhor, meu Pai. E assim como o Senhor mostrou para os discípulos, os profetas, que o Senhor estava com Eliseu e que as palavras dele eram verdadeiras, o Senhor também vai mostrar, Pai, que pessoas aqui são de Deus, são realmente do Senhor, que se converteram de verdade, mas que ele e ela entenda que é o Senhor quem faz, que é o Senhor quem faz a obra. Então vai trabalhando, vai fazendo a obra e vai glorificando o teu nome, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles, Pai, que estão
estão se reconciliando contigo. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles, Pai. Dá uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também, meu Deus, que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego. Ou, Senhor, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, Pai. E que o teu nome seja glorificado. Assim eu te peço, meu Deus, e eu te agradeço, crendo na nossa vitória, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. O Deus que testificou as palavras do profeta Eliseu aos discípulos dos profetas é o Deus que vai te testificar diante de quem está duvidando das palavras de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.